Bom, mais uma vez, muito boa tarde, muito bem-vindos ao grupo de trabalho da audição dos peticionantes, para dar um brevíssimo enquadramento do procedimento. Portanto, como saberão, no quadro da Lei do Direito das Petições, as petições que excedam o número de 1000 subscritores têm a possibilidade de expor perante a Comissão e perante o relator, neste caso, a minha presença aqui deve ser, de facto, sou o relator da petição, a possibilidade também de acrescentarem elementos ou trazerem elementos adicionais face ao que já consta da petição. Sendo no vosso caso a petição tendo tido 8.675 subscritores, terá ainda também assegurada a discussão em plenário. Portanto, na sequência desta audição e da elaboração do relatório e depois da sua aprovação em plenário da Comissão, haverá uma data para agendamento em reunião plenária da discussão da petição e, portanto, ele terá lugar, enfim, nas próximas semanas, logo que seja agendado também o processo de agendamento das petições, para que os senhores também tenham nota disso. Muitas vezes no agendamento para plenário segue-se a ordem da respectiva entrada e da elaboração dos relatórios, portanto, o compasso de espera que poderá haver dever-se-á apenas a isso, mas, portanto, diria que no espaço das próximas semanas depois terá lugar o seu agendamento e as fases seguintes. Portanto, nesta fase inicial, eu dar-vos-ia de imediato a palavra para, eventualmente, uma breve exposição, elementos adicionais que queiram trazer. Eu sugeria 10, 15 minutos, divida o tempo como quiserem entre vós e depois também podemos eventualmente colocar alguma questão. Outros grupos parlamentares poderão eventualmente juntar-se a nós, mas nós também esperámos um bocadinho para ver se mais alguém estaria. De qualquer forma, a audição é gravada e portanto, tudo o que disserem fica disponível no canal do Parlamento e aos restantes grupos parlamentares. Portanto, sem mais longas, dava desde já a palavra. Muito bem, muito obrigado. Eu chamo José Preto, intervenho como assessor jurídico dos promotores da petição. E sou advogado em Lisboa e desse ponto de vista, como assessor jurídico da Comissão, queria chamar a atenção para 3 ou 4 pontos que me parecem muitíssimo importantes. O primeiro dos quais diz respeito às obrigações internacionais do Estado português nesta matéria. O Estado português está realmente vinculado pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem, pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e, bem assim, pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E desse ponto de vista, tanto no plano do direito dos tratados da União como no plano da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, o Estado está claramente vinculado pelo artigo 46 da Convenção, a Convenção que foi evidentemente integrada, como todos sabemos, no direito dos tratados pelo artigo 6º do Tratado de Lisboa, e do ponto de vista do artigo 46 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, o Estado está vinculado a eliminar as razões que deram origem à condenação em Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Quanto a cada condenação, ora bem, nós ultrapassámos há muito as 10 condenações nesta matéria. Essas 10 condenações têm sempre o mesmo fundamento, o que parece significar que as próximas queixas podem incluir não apenas a violação do artigo 10º da Convenção, mas a violação do artigo 46 da Convenção, e a violação repetida do artigo 46 da Convenção pode dar origem, noutros casos deu origem, noutros casos e noutros países, a uma monitorização pelo Tribunal ou pelo Conselho da Europa relativamente às práticas que se prendam com a matéria em causa. Duas referências quanto a exemplos de monitorização. Um dos casos foi o caso da Polónia com o excesso da prisão preventiva. Outro caso foi o caso da Itália no que diz respeito ao tratamento prisional. Já que falei em Itália, devo dizer que a última visita que fiz, e fila em 2016, ao presídio de Regina Acelli em Roma, já notei os benefícios evidentes da monitorização pelo Conselho da Europa em relação às práticas seguidas ali naquele domínio. Nesta matéria há uma questão absolutamente determinante.
Sr. Deputado e Sr. Relator, que é esta. Nós temos, e isto foi notado, por exemplo, pela State Watch, que é uma organização de vigilância das práticas estatais relativamente à defesa dos direitos do homem, nós temos uma utilização abusiva dos processos criminais com este fundamento, utilização abusiva que vai ao ponto de manter pendentes processos que são inviáveis. Inviáveis porque estão fora de prazo, estão violados os prazos do direito de queixa e o processo prossegue até à audiência. Inviáveis porque o processo carece de objeto, a matéria em causa não é injuriosa e o processo prossegue até à audiência. Inviáveis porque o autor não há o menor indício probatório de que o arguido seja o autor do escrito ou da publicação e o processo segue até à audiência. Destes 3 casos de abuso, é exemplo absolutamente elucidativo o professor António Andrade Dores, que é um professor agregado do Departamento de Sociologia do ISCTE, homem por quem tenho grande respeito e grande admiração pessoal e que durante 20 anos se bateu com grande galhardia e grande equilíbrio pelo respeito dos direitos fundamentais em contexto carcerário. Este homem, nos últimos 14 anos, teve 6 processos criminais. Foi absolvido em todos. E todos eram juridicamente inviáveis, todos eram processualmente inviáveis. E eu sei disso perfeitamente porque fui eu o advogado defensor desses processos, com uma exceção, que foi a exceção em que eu próprio fui arguido num desses processos. E, portanto, quem nos defendeu a ambos foi uma colega minha. Estas práticas são práticas terríveis, porque os processos permanecem pendentes até ao limite da prescrição e às vezes além dele. Estou a falar nos prazos anteriores de prescrição, porque neste momento uma questão destas admite um prazo de prescrição, sobretudo se intervier a publicação ou a comunicação social, admitem prazos de prescrição que superam os 20 anos. E, portanto, se a prática for a de manter até ao limite da prescrição processos que são processualmente inviáveis, nós temos abusos que se tornam humanamente intoleráveis. Mesmo assim, manter isto por 6 anos ou 6 anos e meio é difícil de suportar. Tanto mais que depois vem outro, na pendência do primeiro vem o segundo, na pendência do segundo vem o terceiro, é mesmo que o primeiro tenha sido resolvido. E, portanto, o pobre professor Andrade Dores não teve durante estes anos, peço desculpa, não teve durante estes anos um ano de sossego. O último caso do professor Andrade Dores foi neste ano de 2018, no ano de 2018, em que em maio ele viu finalmente e pela primeira vez recusada a pronúncia no Tribunal de Sintra. Mas foi a primeira vez que um caso destes, num caso dele, foi resolvido na instrução. Nunca tinham sido. Tinham sido todos atirados para a audiência. Com grandes incómodos, porque depois o professor tinha agenda internacional e é que não podia responder. É muito incómoda uma situação destas. Dando-me como exemplo, eu tenho aproximo dos 35 anos de prática profissional e devo dizer-lhe que nos últimos 30 anos não tive um único ano sem processos absurdos destes pendentes contra mim. Isto é dificílimo de suportar. É dificílimo de suportar, mesmo que houvesse motivo para isto, não é? E não há. E, portanto, creio que o caso da pobre Maria de Lourdes Rodrigues, que acabou por se saldar
num arrastamento para o qual chamo a sua atenção, Sr. Deputado e Sr. Relator, porque foi um arrastamento das questões ao longo de 15 anos. 15 anos depois do primeiro protesto, em que ela protestava por ter sido atribuída a outra uma bolsa de estudos que imaginava, ou que tinha a convicção de que lhe cabia a ela. 15 anos depois do primeiro protesto, ela é encarcerada por 3 anos, libertada aos 2/3 da pena, para se deparar com uma situação em que o município de Lisboa a tinha despejado e o mobiliário da casa onde habita, sem notificação, e o mobiliário da casa onde ela habitava desapareceu nos armazéns camarários. É uma situação aflitiva. Nestes processos, Sr. Relator e Sr. Deputado, nunca vi usar nem a figura da suspensão do processo, tão comum noutros crimes, esses gravosos, sim, como o crime de dano, a violência doméstica. É muito frequente usar-se a suspensão do processo, dizendo, bom, vá lá, aparta-te lá com juízo que isto desaparece num ano se te portares bem. Nunca vi usar nesta matéria a suspensão do processo. E uma outra questão que nunca vi referida e me preocupa profundamente como homem e como cidadão, e que é isto. Nos casos em que os pretensos crimes de injúria, de difamação, são ponderados pelo Tribunal, nunca vi, sendo certo que em muitíssimos casos, como é o caso do professor Andrade Dores, eles são suscitados em razão do exercício do dever de protesto por violação de direitos humanos. E olhe, Sr. Deputado e Sr. Relator, que eu nunca vi relevar e não conheço na jurisprudência portuguesa nesta matéria alguma linha que admita a relevância do imperativo de consciência. Isto parece-me intensamente significativo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista jurídico-político, quer dizer, do ponto de vista do modo como as organizações institucionais olham o protesto e a consciência do cidadão que protesta, a consciência moral e ética, porventura até política do cidadão que protesta. E isto inquieta-me profundamente porque eu examinei esta questão por 3 vezes e examinei-a com alguma profundidade, o que significa, do ponto de vista do direito comparado, do ponto de vista da jurisprudência comparada. Examinei em 98, a propósito de um processo concreto. Examinei em 2005, numa comunicação ao Congresso da Ordem dos Advogados, que foi uma comunicação longa, mas em que lhes disse o que pensava sobre essa matéria. Essa comunicação teve um único efeito, que foi a proibição das comunicações com mais de 15 páginas, porque esta minha comunicação tinha 106. E examinei, por fim, em 2008, no âmbito do debate que mantenho mais ou menos regularmente com amigos sociólogos do ISCTE, muito também pela relação de proximidade com o professor Andrade Dores, e essa comunicação, era uma comunicação, e essa comunicação ele mandou que fosse publicada, sem eu ter qualquer conhecimento disso, e aparecia então com um livro no mercado, sem o saber. E chama-se Estado contra Direito. Como título, o subtítulo é Flagrantes do Assédio à Liberdade de Expressão. Eu estudei naquela questão as 3 últimas decisões de todos os tribunais superiores, com exceção do Tribunal de Coimbra, que não tinha nessa altura a jurisprudência online. Nessa altura concreta tinha um problema qualquer com o site, e portanto substituí essas últimas 3 decisões por decisões do tribunal que eu tinha no escritório. E o resultado desse último exame sistemático em 2008 não é favorável à evolução. Ou seja, nós temos um agravamento sucessivo, um agravamento histórico, diria, sucessivo desta matéria. Em primeiro lugar,
com a exigência do Dr. Mário Soares, feita aos penalistas de Coimbra, entre os quais o próprio Dr. Costa Andrade, que me chegou a dizer que tinha pedido ao Dr. Mário Soares para não insistir e para não adotar essa solução. Mas o Dr. Mário Soares insistiu e adotou, e então nós passámos a ter um endurecimento enorme destes tipos penais, que se caracterizam, como Vossa Excelência bem sabe, que se caracterizam pela dispensa do dolo específico, o que significa que, na prática, o capítulo 6º a que nos reportamos em petição, o capítulo 6º consagra objetivamente a obrigação genérica de estar calado. Há jurisprudência, designadamente o Tribunal de Coimbra, Tribunal da Relação de Coimbra, muito clara nessa matéria, evidentemente incessantemente reportada pela Relação de Guimarães, pela Relação do Porto. São arestos que se reproduzem, como todos sabemos, em função até do mimetismo característico da vida institucional, e, portanto, larga-se uma asneira destas no sistema e ela reproduz-se incessantemente. E o que se trata aí é que eles nos dizem que quem fala ou quem escreve deve prefigurar com clareza o sentimento de ofensa que pode suscitar. Isto é, evidentemente, a obrigação de estar calado. Ninguém pode pensar razoavelmente nos sentimentos de ofensa de pessoas que não conhece sequer em função de alguma coisa que tenha para dizer e que deve ser dita, sobretudo em matérias de imperativo de consciência. Outra questão que queria sublinhar, porque talvez seja útil, é que no plano do direito comparado, estas soluções são uma cópia com agravações das soluções francesa e italiana. No fundo, copiou-se a solução italiana e acrescentou-se a solução francesa da consideração devida, que de resto, tanto no plano da redação legal como no plano jurisprudencial, é tratada de forma surpreendente, porque a consideração é olhada, redigida, formulada como se fosse bem próprio, quando, na verdade, a consideração é uma situação relacional que resulta do modo como os outros nos olham e não é alguma coisa que nós tenhamos, nós não somos, portanto, e não podemos ser lesados na nossa consideração, como costuma dizer a jurisprudência e como diz a lei. Sublinho isto porque vejo aqui alguma imaturidade de linguagem, alguma falta de maturação conceptual na própria redação legal. Depois há uma outra questão, que é uma questão que me parece da maior importância prática, é que na importação das soluções francesa e italiana, desatendeu-se em Portugal completamente a inviabilidade do processo em caso de injúrias recíprocas, em França, por exemplo. Havendo injúrias recíprocas, o Tribunal não se mete nisso, não é? E a inviabilidade italiana do processo no caso de estado de ira suscitado por provocação injusta. Está, portanto, a ver, Sr. Relator e Sr. Deputado, a aberrante circunstância prática mais do que uma vez verificada. E que é esta: um cidadão é insultado. O cidadão replica no mesmo tom. Replica quer dizer no plano da inexigibilidade de outra conduta. E tem 6 meses depois a surpresa de verificar que há uma queixa-crime contra ele. Ele passou o prazo de apresentar a queixa-crime dele e o processo segue contra ele com absoluta ignorância do contexto pragmático. Porque o próprio Dr. Cavaleiro de Ferreira protestou relativamente ao novo Código Penal, dizendo que as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias dirimentes tinham sido erradicadas do Código e eram imprescindíveis à justiça do caso.
E, portanto, aqui esta situação verifica-se também, e isto é também, no plano humano, difícil de suportar. A imaturidade do tratamento destas questões, tanto do ponto de vista jurisprudencial como, lamento dizê-lo, do próprio ponto de vista legal, recomenda acentuadamente a revogação do inteiro título, do inteiro capítulo 6º. Não há nisto nenhuma desproteção daquilo que deva depois ser protegido, porque aquilo que deve ser protegido pode ser discutido nas instâncias cíveis. E, de resto, devia ser discutido nas instâncias cíveis com maior prudência do que a marca do direito penal foi deixando, quanto mais não seja, na formação dos magistrados, na sua experiência e nas suas convicções. Portanto, aquilo que nos parece aqui é isto. Aquilo que vos viemos pedir já é direito. É direito e é obrigação internacional do Estado português, do ponto de vista do direito europeu dos direitos do homem, designadamente. Aquilo que vos viemos pedir já é direito. E o que vos viemos pedir foi a libertação da liberdade de protesto verbal, da liberdade de palavra, da liberdade de reflexão, da liberdade de opinião, que são permanentemente alvejadas com limites completamente aberrantes. Deixe-me dar um exemplo que é absolutamente significativo. Um pai já entradote de uma criança, de um garoto de 9 anos, foi inscrever o miúdo na escola nova, estávamos em Monchique, verificou que as coberturas da escola eram em amianto e protestou. Disseram-lhe que muitas centenas de crianças tinham passado por ali, estavam ótimas, imagine bem a inteligência do argumento. Então o homem, em desespero de causa, sublinhou que algumas das coberturas estavam degradadas. E um dia foi levar o miúdo à escola e constatou que eles estavam a arrancar as coberturas degradadas de amianto à mão e a despejá-las a balde. Chamou então o Correio da Manhã e disse ao homem do Correio da Manhã, mostrando-lhe a cena, isto é um crime. O que efetivamente é verdade. O porteiro ouviu, foi comunicar ao Conselho Diretivo que apresentou queixa, imaginem, por injúria, com absoluta intrusão na vida privada do homem, que estava a ter uma conversa entre adultos, e lhe disse ao jornalista o que pensava, portanto, com uma conduta absolutamente pidesca, eu diria. Eles fazem um processo criminal, e o processo criminal chega à fase da audiência, Sr. Relator. Portanto, são coisas destas que acontecem, e estas coisas têm que deixar de acontecer, porque isto é humanamente insuportável. É, portanto, disto que se trata. Nas disposições do Código de Processo Civil, nós temos agora a questão do dever de correção. Eu não tenho nada contra o dever de correção. Agora, o grande problema é que a indefinição, temos que pensar neste detalhe aqui também e já agora, é que seja do ponto de vista do direito disciplinar, seja do ponto de vista do direito laboral, seja do ponto de vista do direito administrativo, a urbanidade, eu não sei como dizer isto, mas talvez não haja outra fórmula senão esta. A urbanidade nunca foi entendida, ninguém sabe o que é urbanidade, tal como no processo de crime ninguém sabe o que é honra. Assim, no direito administrativo e no direito do trabalho, ninguém sabe o que é urbanidade. A urbanidade, do meu modestíssimo ponto de vista, é o... Diga? Poder-se-á saber o que não é urbanidade. Sim. Ou seja, ao contrário, eu já leria e deixava essa pergunta. Bom, mas em todo o caso, a urbanidade é uma coisa que se reporta a fórmulas históricas e, portanto, a fórmulas historicamente positivadas, não é?
historicamente positivadas na história da cultura, pelo menos, não é? Reporta-se, por exemplo, à civilidade de Erasmo, reporta-se também à experiência histórica das cidades livres, e aí é muito interessante, porque podemos fazer até uma abordagem da história da literatura, não é? A literatura da urbanidade não é a literatura da cortesia. A cidade livre não se expressa e não trata a liberdade dos seus cidadãos como a trata a cidade do rei. Ainda que o rei chame muitas vezes, como é o caso de Luís XIV, que chama Voltaire, não é? O rei chama muitas vezes a liberdade da cidade livre à própria corte, por razões diversas. Mas é verdade que chama. A urbanidade expressa, portanto, a atitude política fundamental dos cidadãos que vivem em igualdade de cultura e a proclamam como norma, quer dizer, como cânon. E essa igualdade de cultura é muito cruel para a rusticidade e é muito sarcástica para a cortesia. E, portanto, rejeita com igual crueza, ainda que em formas diferentes, a cortesia. A cortesia significa apenas o conjunto de regras de conduta de uma situação onde ninguém é igual, onde a igualdade é um parâmetro completamente excluído da vida cotidiana e onde tudo assenta na licença do senhor ou do príncipe. E, portanto, a cortesia é um conjunto de normas, de elegância e de pequenas astúcias que suscitam a benevolência do monarca. E a urbanidade rejeita as duas coisas, porque a urbanidade é uma igualdade particular, evidentemente. Aqui a urbanidade é, como diz o Bourdieu num opúsculo muito interessante, a urbanidade não é a civilidade de Spinoza, a urbanidade é o obsequium, quer dizer, a servidão perdão, não é a civilidade de Erasmo, é o obsequium de Spinoza, quer dizer a servidão. Não é? Temo, portanto, que do ponto de vista do direito, a correção se reporta a estas formas de urbanidade que implicam a punição de qualquer crítica ou de qualquer mordacidade em debate. Acho que a história da cultura devia ajudar-nos nesta matéria, porque a mordacidade, o sarcasmo, a ironia, o cinismo até, são formas de expressão que consubstanciam liberdades tradicionais e positivadas na nossa história cultural portuguesa, como na história das culturas europeias. Portanto, preocupa-nos também essa questão do processo civil e da indefinição do dever de correção, onde nos parece que devia haver um retoque, porque um processo é um debate. O próprio direito moderno surgiu em debate forense, não é? Com Hugo de Groot ou Grotius a propor ao Tribunal a definição de propriedade e da liberdade dos mares. Mas foi em debate que nasceu. O direito é inseparável do debate e o debate é inseparável da liberdade de debater. Portanto, a mordacidade, a ironia, o cinismo, o sarcasmo são formas de debate que não podem ser coartadas e muito menos pode admitir-se que sejam tratadas, repressivamente tratadas, por quem não tem formação literária suficiente para perceber a gravidade eventual do que está a fazer. Portanto, acho que isto tem que, parece-nos, que isto tem que ter uma reponderação decisória no plano legislativo para bem da tranquilidade dos vossos concidadãos. As questões do direito disciplinar, penso que ficariam mais acauteladas, direito disciplinar e administrativo, se tivessem a
imensa amabilidade de reponderar a urbanidade como critério e de a definirem em termos que permitam a crítica, e a crítica nos termos em que ela é habitualmente exercida, em que tem sido exercida em todas as gerações, e, portanto, não há nenhum motivo para não ser exercida assim na nossa geração. Bom, Sr. Deputado e Sr. Relator, por mim deixava-o em paz, mas estou evidentemente à sua disposição para o que quiser. Muito obrigado. Eu já agora, algumas das questões que lhe iria colocar, de alguma maneira abordou-as na intervenção que fez, nomeadamente, enfim, até foi particularmente clarificador agora nesta fase, neste ponto final, porque efetivamente aquilo que peticionam em relação ao Código Penal é a revogação do capítulo 6º, do livro 2º, in totum, enquanto que aqui no caso do Código Processo Civil ficou mais claro agora do que acabou de dizer, que o que propõe é uma reconfiguração ou uma densificação do critério que ali está subjacente e eventualmente alargado ao direito disciplinar da função pública ou ao direito disciplinar a tudo que possa, a tudo que invoque eventualmente a urbanidade enquanto critério disciplinador ou de violação de deveres ou funcionais enquanto eventualmente. Critério repressor, proponho assim. E portanto isso torna mais claro que no primeiro elemento o objetivo é de revogatório por completo e aqui é mais é de afinamento da legislação. Mas ainda assim, isso não me retira parte da minha questão, que é, no fundo, colocar à vossa consideração e perguntar-vos se a leitura, atrevo-me a dizer, absoluta da revogação completa das referidas disposições, se não há um elemento matizador que passe, por exemplo, pela importação dos modelos que referiu, seja em sede de legislação francesa ou italiana, que eventualmente introduzam uma leitura diferente do dolo enquanto elemento qualificador e mais exigente para a construção do tipo, ou seja, a pergunta que deixava, e no fundo acaba por ser a única, porque as restantes questões, quer a nível jurisprudencial, quer aos outros, foi abordando, era se não há ali um elemento que possa ser salvo naquelas disposições, por um lado, porque, e este é o meu fundamento, porque efetivamente o direito penal é também um instrumento de equilíbrio entre direitos fundamentais. E o direito à honra é também direito fundamental. E, portanto, tem um substrato que pode precisar de ser identificado, mas existe. E, portanto, a pergunta e aquilo que nos peticionam é deixar sem tutela penal, que eu disse expressamente, portanto, escuso-me de repetir, remeteria tudo para o direito civil, mas, no fundo, é deixar sem tutela penal um bem jurídico que até hoje, e pelo menos do ponto de vista comparativo, alguma tutela penal tem sempre tido. Porque mesmo nos elementos que apresenta, essas outras ordens jurídicas não deixam de ter, talvez com um grau de exigência maior e com uma concretização maior, a previsão de algum lastro em que se justificaria mantê-lo. E, dava só esta nota, eventualmente ponderar se elementos como, por exemplo, o tipo específico de ofensas a organismos, serviços ou pessoas coletivas é que talvez seja um que evidencia muito claramente uma desnecessidade de tutela penal de um bem jurídico que à partida deveria ser pessoal, mas aqui já estamos no plano de pessoas coletivas, portanto, esse elemento de violação da honra, o que é a honra de uma pessoa coletiva, é difícil de concretizar. Já na difamação e na injúria, confesso que, sem prejuízo depois de outras considerações e da avaliação mais detalhada que falei no relatório, já me custa acompanhar a ideia da revogação por completo, podendo haver soluções intermédias. Era a única pergunta que teria para deixar à vossa consideração. Sim. Aquilo que nos parece nessa matéria, quando a olhamos, sou muito sensível, evidentemente, ao argumento em cujos termos, mas a Itália tem, apesar de tudo isso, criminalizado, a França tem, apesar de tudo isso, criminalizado. Claro que sim, claro que tem. Mas a prática jurisdicional italiana e francesa, como a prática jurisdicional belga, é uma prática de convergência que depois dá as formulações da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Ou seja, antes do caso Lingens, antes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem se pronunciar quanto ao caso Lingens, já os franceses tinham dito que as críticas ríspidas relativamente a uma organização institucional, qualquer que seja o grau da sua aspereza, não podem ser olhadas como crime de injúria. Não é? Em contrapartida, um domínio em que a jurisprudência francesa se tem demonstrado claramente irrascível, que é o domínio da dignidade humana como qualidade
insuscetível de degradação e a proteger incondicionalmente, aí a jurisprudência francesa tem sido absolutamente drástica e penso que com toda a razão. Proíbe o insulto ao doente em razão da doença, proíbe... e estas matérias são, evidentemente, matérias sensíveis e que bem merecem a dissuasão penal, em todo o caso. Esta diferença de práticas é uma diferença determinante. Ou seja, enquanto a jurisprudência francesa, a judicatura francesa, a judicatura italiana e mesmo a judicatura espanhola mantêm relativamente a estas matérias uma atitude de grande prudência, com muitas décadas de sedimentação, a nossa judicatura tem muitas décadas de abuso como lastro de exercício prático. E isso preocupa. E isso exige, do meu ponto de vista, uma desconfiança relativamente à prática neste setor, à prática decisória nestes setores. Se o Sr. Deputado tiver a amabilidade de pedir alguns exemplos de natureza jurisprudencial, vai ficar tão horrorizado como eu sempre fiquei, porque há coisas que são realmente abusivas. Os magistrados judiciais têm sido relativamente complacentes com a grosseria, quer dizer, com o palavrão. O palavrão é uma coisa que os tribunais têm tratado com alguma benevolência, mas a crítica, o protesto, têm sido tratados com uma brutalidade e não é possível chamar-lhe outra coisa. A distinção entre o respeito e o respeitinho. Por exemplo, não é? Ou seja, pronto, acho que nos entende, ou seja, uma valorização assimétrica de elementos que podem ser tradutores. Não é? Completamente. E, portanto, há a liberdade do palavrão, mas a repressão do protesto. Isto é difícil de suportar. Eu, depois de quase 35 anos de prática, confesso que começo a perder a paciência. Enfim, como dado pessoal. E, portanto, a minha resposta é esta. A prática dos corpos de magistratura italiana e francesa nesta matéria é completamente diferente da prática estruturante que tem mantido a judicatura portuguesa. Portanto, isso parece-me uma objeção de ordem prática, não certamente do ponto de vista conceptual, mas nestas coisas uma coisa é o conceito e outra coisa é aquilo que as pessoas praticamente suportam e têm sido forçadas a suportar. 3 anos de cadeia para a Maria de Lourdes Rodrigues, 14 anos de perseguição penal em relação ao professor Andrade Torres. Não pode ser. Estou a ser claro. Isto. Bom. Muito obrigado pelos contributos, pelos elementos. Obviamente, até qualquer das fases que se seguem, se pretenderem enviar outros elementos escritos, nomeadamente as várias referências bibliográficas e jurisprudenciais a que fez referência. Muito bem. Teríamos muito interesse em que pudessem remetê-las, uma vez que podem... Eu posso, sim, está bem, isso é fácil. Penso que tem os serviços da Comissão, portanto, penso que estiverem em contacto. Portanto, o senhor deputado já tem muito pouco tempo, não é? Porque isto só vai ao plenário daqui a dias. Não, ele ainda vai primeiro à Comissão e o relatório ainda vai ser apreciado primeiro na Comissão. Bem, okay. Isso é que será breve. Sim. E depois até a ida ao plenário, depois terá que se aguardar pelo agendamento. Se me derem um mail, eu posso mandar algumas coisas. Sim. Pronto. Não consegui ouvi-la. A sua voz é tão suave que não. O e-mail, podem responder ao mail pelo qual foram convocados para a audição. Muito bem. E, portanto, se pudessem enviar por aí outros elementos, seriam, obviamente, muito bastante valiosos e úteis. Com certeza. Muito obrigado. É uma síntese daquilo que o professor Jonatas Machado diz acerca dos 2 direitos, não é? Muito bem. Que estão em competição. E aqui o exercício do legislador é o difícil, que é encontrar o equilíbrio entre os dois, mas o ponto que leves deixa no final também é relevante, ou seja, há uma parte que depois transcende a opção do legislador e o legislador também poderá ter que tê-lo em conta. Muito obrigado a todos. Obrigado e a nós. Esperamos poder continuar o diálogo, que foi muito relevante. Muito obrigado. E um bom ano de 2019. Pois é, bom ano. Eu no dia 9 volto para a petição em favor
da independência da judicatura por causa das... suscitada pelas questões do Sporting. Pronto, muito bem. Obrigado, nós.